ano falando sobre pensão alimentícia. Sheila, um telespectador colocou o seguinte, uma telespectadora que pediu revisão, o marido dela é sargento da Polícia Militar, na verdade o ex, e ele paga R$250 ao filho, que agora está adolescente, e esse valor não supre mais a necessidade. Ela tentou revisão, mas não conseguiu. O que é que ela pode fazer? Fernandinha, quando ela fala assim, ela tentou uma revisão e não conseguiu, tem que saber exatamente se ela conseguiu provar a necessidade da criança realmente e a possibilidade do pai, né? Porque isso aí vai para o judiciário, é prova. O juiz vai decidir de acordo com as provas que chegam nos autos. Então, tem que levantar essa questão da necessidade da criança e, claro, pela patente dele, ele teria condição de pagar mais do que R$250. A grande vantagem é que você sempre pode pedir revisão. A revisão da pensão, ela muda de acordo com esses dois binômios. Se diminui a necessidade, ou se aumenta, ou se diminui a possibilidade. Então, tentou uma vez, não deu certo, não conseguiu, você não conseguiu provar porque você não tinha provas suficiente. Junta, trabalhe em relação a conseguir juntar essa prova de que o seu ex-marido tem condições de pagar mais do que 250 e entre novamente. O judiciário está aí para isso, para você, enquanto você não conseguir o que você considera justo, o judiciário está à disposição, contanto que você consiga provar essa necessidade e a possibilidade. Outra telespectadora diz o seguinte, ela é funcionária pública, o ex é profissional liberal e eles têm um filho, ela quer saber se ele pode pedir pensão a ela mesmo sendo profissional liberal. Olha bem, Fernandinha, como a gente mesmo falou, tem uma coisa e uma regra que eu acho que se eu estivesse falando isso há 10, 15 anos, seria uma loucura até falar sobre isso. Mas hoje em dia, normalmente, quando se separa, um casal se separa e são jovens, quase não se fala em pensão para os cônjuges, se fala numa pensão para filho. Então, as pessoas trabalham, têm saúde, ou são jovens e têm saúde, ou até que nem são tão jovens, mas que têm saúde e têm um bom discernimento, o juiz não vai dar pensão. Tá? A pessoa tem que estar com uma necessidade muito grande, com uma impossibilidade de trabalhar para poder pedir à esposa, à ex-mulher, uma pensão ou vice-versa. A não ser em casos em que a mulher o esposo ficou muito tempo em casa sem trabalhar e abandonou a universidade, abandonou o estudo e precisa de um prazo, de um tempo para poder se qualificar para voltar no mercado. Então, o juiz, você pode pedir uma pensão temporária para você terminar o seu curso e se o seu cônjuge, né, seu ex-cônjuge, tiver condições de pagar esse tipo de pensão. Mas, senão, não é comum. No caso, os dois trabalham, né? Porque ela tem um salário fixo, garantido, comprovado, até pelo site da transparência, que o marido vai poder se aproveitar dela. E ele também, mesmo sendo profissional liberal, tem a responsabilidade também de pagar a pensão. É aquilo que eu falei, pode ser que ela pague 70% da pensão do filho e ele pague 30%. Mas é um direito do filho também ser mantido pelo pai, principalmente se o pai é profissional liberal, Fernandinha, e tem condições, não importa o quanto, mas ele tem o direito, ele tem a obrigação de prover também o seu filho dentro da sua possibilidade. A Patrícia de Alhandra diz o seguinte, minha filha é especial, ela tem deficiência mental, hoje tem 13 anos. Até quando o pai tem que dar pensão? Ela praticamente está inválida porque só anda, mas não faz nada mais que isso. Ah, Fernandinha, aí é um caso específico. Enquanto ela viver, a responsabilidade permanece. É que ela nunca vai ser independente, né? Exatamente, Fernanda. Não corre o prazo para uma pessoa que é incapaz. No caso específico dela, ela vai viver a vida toda como incapaz. Então, os pais vão ter que prover, mesmo separado. E olha que esses casos aí, Fernandinha, as despesas são bem maiores. A necessidade de cobrir as carências da criança é maior. Não só as financeiras, como também a afetiva. Então, o pai, enquanto ela viver, vai ter a obrigação legal de suprir as necessidades dessa criança, Uma Fernanda. tia manda pra gente que cuida do sobrinho há muitos anos, 2 sobrinhos, e o pai nunca deu nada. Ela pode entrar na justiça contra esse pai? Já deveria, principalmente referente à idade das crianças. 9 e 5. Exato. Ela tem, sim, tem que procurar a Defensoria Pública ou um advogado de confiança e entrar, sim, com o pedido de pensão. Ela como tutora das crianças. E até essa questão de ser tutora ou não, essa responsabilidade pelo poder familiar que está nas mãos da tia, isso também tem que ser regularizado com uma questão de responsabilidade, Fernandinha. O pai escreve aqui, eu pago 30% de um salário mínimo, mas sempre que aumenta o salário, esse valor é reajustado, Claro. né? Isso é na justiça normal. Gostaria de saber se poderia ser fixo, porque está aumentando e eu ganho pouco. Nesse caso, o que devo fazer?
não tem como, né? Olha, se o salário foi Fernandinha, reajustado... eles estabeleceram no acordo 30% do salário mínimo. O salário mínimo, ele tem um reajuste anual. Então, esse reajuste para o filho, as necessidades, e olha bem que o salário mínimo, quando ele aumenta todo ano, ele aumenta uma coisa muito pouca comparado com a inflação. Significa que as necessidades do teu filho também, toda virada de ano, também aumenta a escola, vai aumentar a alimentação. Então, não deixa de ser proporcional. Quando se fala 30% do salário mínimo, é o salário mínimo. Se aumentar para 900 agora, vai ser os 30%. Se você disser assim, olha, meu filho já não precisa desse valor, ele não está... Eu fiz as contas, com menos de... Só 20% supre, ele pode pedir... ser só pedido em qualquer momento? Qualquer momento, tá, contanto que tenha mudado essa coisa. Exatamente. Tá. Imagina, o pai teve uma doença grave e teve uma despesas que ele não contava, por exemplo. Sim, certo. E aí vai ter que reduzir porque o gasto foi maior que ele esperava. Ele pode pedir, ou temporariamente, uma revisão. A revisão, pelo que você está me dizendo, não é só para aumentar, pode ser para diminuir. E, claro, responda assim um monte de gente Exato, aqui também. Tem pessoas que ficam desempregadas, tem pessoas que perdem o emprego, trabalham 2, 3. Ele tem que pedir agora tudo isso fundamentado. Eu encerro com uma telespectadora que disse que é casada há muitos anos, acho que são 15 anos, e ela quer saber o seguinte, eles não têm filhos ainda e ele tem um outro filho, já tem um filho. Ela quer saber se quando ela engravidar, tiver o filho deles, ela pode pedir revisão dessa pensão, já que o gasto vai aumentar com mais um filho. Que é exatamente isso. A necessidade da criança, do filho que ele já mantém, pode estar sempre aumentando por conta de mil e uma forma, tá? Mas ele, agora a despesa dele aumentou e a renda dele pode ter ficado a mesma coisa. Então ele pode pedir uma revisão para reduzir. Nunca eu quero acreditar, e é uma questão de bom senso, não é o fato de você ter um filho, nascer um novo filho, que você vai eximir da responsabilidade com o filho anterior que você tem ou com os filhos mais velhos. Não há essa possibilidade. Você não pode dar um em detrimento do outro, tá? O que você pode pedir é uma revisão informando que com o nascimento de um novo filho vai ter que reduzir o valor da pensão e aí justificar. E o juiz é quem vai decidir realmente essa necessidade. E se você está com dúvida, quer entrar na justiça, não tem dinheiro para pagar advogado, o que fazer? Responda assim também um monte de gente aqui nos Altinha. Nós temos uma instituição muito bacana que é a Defensoria Pública do nosso estado aqui da Paraíba, tá? É quem vai socorrer você mesmo. Nós temos, eu não sei te dizer precisar o local central deles, que antes era ali perto da Lagoa, mas você tem nos fóruns, sempre tem uma sala de defensor público. No futuro, como eu já disse, eu quero aqui apresentar o nosso projeto, Fernandinha, que é da OAB Paraíba, que a gente vai poder fazer um trabalho também muito interessante para a população carente, que vai ser um trabalho via pro bono. Mas a gente está ainda construindo esse trabalho e eu espero até o final do ano a gente vir aqui apresentar para vocês. Mas, nessa situação mesmo, é a Defensoria Pública que vai te auxiliar e é fantástico o trabalho que eles desenvolvem, porque é para o público realmente que não tem condições de pagar um advogado. Então, Defensoria Pública, tá? Se você está com dúvida qualquer, vai no fórum. No fórum tem sempre um espaço da Defensoria lá, procura as informações certinhas e só não deixa de correr atrás dos direitos dos teus filhos ou dos teus próprios direitos, porque não tem dinheiro para pagar advogado, tá? E esse projeto que Sheila está falando é muito bacana, eu tô doida que já fique tudo pronto e ela é autorizada a explicar como é que a gente vai, porque hoje, a preço de hoje, advogado não pode advogar de graça. Exatamente. Mas agora, aí vai poder, vamos mudar agora nesse mês de setembro. Arrasa. Obrigada, viu, amiga? Tem Café com Direito hoje? Tem sim, sempre temas palpitantes num universo jurídico para você. Assista nas nossas fanpages que tá aí, fanpages, ou mesmo no nosso site. Canal 27 da NET Digital tem Café com Direito hoje para você ficar informado de tudo, tá? A gente só luta por aquilo que a gente conhece, conhece teu direito.